Continuaremos hoje a aula sobre os princípios gerais da estática. Na última aula, vimos um pouco sobre a geometria plana. Falamos sobre algumas relações que existem entre figuras geométricas e linhas e ângulos. Ainda dentro de geometria plana, vamos falar agora sobre o Teorema de Tales, que diz pra gente o seguinte: a interseção entre duas retas paralelas e transversais formam segmentos proporcionais. Então, nós temos três retas paralelas e duas retas transversais. Essas retas paralelas, juntamente com as transversais, formam segmentos AB, BC, DE, EF. Também podemos observar de uma forma mais extensa os segmentos maiores, como por exemplo AC e DF. Com base nessa proporção apresentada por Tales, temos então que AB está para DE, assim como BC está para EF. E assim fazemos então uma regra de 3 gerando a proporção. O mesmo equivale para outros segmentos, como por exemplo, AB está para AC, assim como DE está para DF. Se observarmos os triângulos semelhantes, temos então uma nova forma de fazer proporção. Para entendermos os triângulos semelhantes, vamos analisar essa figura. Nós temos um triângulo com os lados A, B e C. Se introduzirmos um triângulo semelhante, ou seja, um triângulo que terá todos os lados paralelos a este primeiro triângulo, teremos então uma nova relação. Qual é essa relação? A está para A maiúsculo, assim como B está para B maiúsculo e C está para C maiúsculo. É uma proporção direta presente entre os ângulos desses triângulos. E se o triângulo estiver inclinado? Como funciona? Vamos observar o seguinte: por que podemos fazer essa proporção? Porque nós temos aqui um ângulo comum, ou seja, 90 graus para todos eles, um ângulo alfa comum em ambos e um ângulo beta comum em ambos. Se observarmos o triângulo semelhante inclinado, dado nessa figura, vamos ter então uma nova forma de avaliar a proporção. É muito semelhante à apresentada anteriormente, mas para ficar um pouco mais claro, vamos fazer a dedução dessa proporção. Considerando então o ângulo definido como alfa entre a relação de x e b para a reta inclinada e gerando um prolongamento desse triângulo para gerar triângulos retângulos, sendo que esse prolongamento gera ângulos beta tanto no triângulo inferior quanto no triângulo superior. Podemos dizer então, com base, definindo as bases x' e b' com a altura h menos y, que, analisando o ângulo alfa, nós teremos a tangente de alfa, observando o triângulo maior, h sobre b mais b', e o triângulo menor, h menos y' sobre x mais x'. Essa equação nós vamos definir como equação 1. De forma análoga, nós podemos fazer a tangente de beta, que é então h sobre b' e h menos y sobre x', sendo o primeiro caso para o triângulo maior e o segundo caso para o triângulo menor. Rearranjando, isolando o x', nós temos então a equação de número 2. Substituindo 2 em 1, ou seja, x' definido aqui, substituindo aqui, nós temos h sobre b mais b' igual a h menos y sobre esse novo x'. Isolando os termos, multiplicando e tirando o denominador, nós temos aqui uma proporção de h vezes isso e b mais b' vezes isso. Fazendo então a multiplicação de cada termo, ou seja, h vezes x, h vezes o segundo termo, e assim sucessivamente,
teremos essa equação. Observe que no primeiro momento esse H é eliminado por esse, e aqui nós fizemos a distribuição BH vezes menos BY, B'H menos B'Y. Multiplicando esses termos aqui, B'H vezes H e B'Y vezes menos Y, e rearranjando as equações, nós podemos então eliminar de cara nosso B'H com B'H, podemos eliminar nosso menos B'Y com menos B'Y e sobrar o nosso H de x igual a B vezes H menos Y. Isolando x, nós temos x passando B para cá e H para cá, que x sobre B é igual a H menos Y sobre H. E aí nós temos a proporção. Então, se tivermos triângulos semelhantes inclinados, podemos concluir que x está para B, assim como H menos Y está para H. O que isso significa? Se analisarmos a figura, estou falando que x está para B, assim como a altura do triângulo menor, que é H menos Y, está para a altura do triângulo maior, H. Na próxima aula, veremos a revisão no que tange a parte de trigonometria. Até lá!